muita diferença, sabe? É uma questão de respeito ao outro. Verdade. Hoje em dia é tipo, cara, se você não ficar mais comigo, eu vou te bater. E parece normal, né? Eu sou cadeirante, né? Fui vítima de violência doméstica. E, assim, se você hoje, como homem, já sente essa dor de ver um policial militar, e, enfim, uma série de pessoas, né, de homens que agridem a mulher, você imagina como eu fico quando eu acordo todo dia e vejo televisão. Eu sei exatamente a dor que aquela mulher está sentindo, porque eu já senti isso na pele. Né? E a gente tem a circunstância, não imagino a dor, mas imagina a circunstância que você fica assim. E a gente tem que imaginar mesmo e se colocar no lugar daquela mulher, porque muitas vezes a mulher ela é impossibilitada até de fazer uma denúncia. Infelizmente, hoje, a Lei Maria da Penha ela não atende as mulheres periféricas. Porque se ela morar numa área de tráfico, ela não pode chamar a polícia, porque se a polícia subir o morro, ela vai ser convidada a se retirar da comunidade. Isso na melhor das hipóteses. Se ela não virar churrasquinho dentro de um pneu porque levou a polícia para o morro. Então ela não pode chamar a polícia, ela não pode ter ajuda do Estado. Se ela morar numa área de milícia, ela também não pode ir à delegacia. Ela tem que falar com os garotos que eles estão ali para resolver. Então ela fica como mandante de um crime, que a gente sabe que é assim que funciona. Por essas e por outras, as mulheres pobres e periféricas, elas acabam não denunciando e acabam elas morrendo por causa disso. Então, assim, sabe, é muito complexo, porque uma mulher da classe média... É um cenário horroroso, né? É um cenário horroroso. Agora, a mulher da classe média, ela sai, vai para casa de uma amiga, aluga um apartamento, um resort. E a mulher periférica, ela vai para onde? Pois é, mas você colocou uma circunstância aí que é uma sinuca de bico para se resolver, né? Não é simples. Quando você diz que a Lei Maria da Penha não resolve, na verdade, não é que a Lei Maria da Penha não resolva, no meu entendimento. É que as circunstâncias são múltiplas e elas se adequam a umas realidades e as outras elas não se adequam, não porque ela foi mal planejada, mas porque não há como aplicá-la por conta da circunstância que a pessoa vive. Só que aí a regulamentação da lei é que precisa prever essas circunstâncias em que a aplicabilidade da lei fica impossibilitada diante da circunstância que a pessoa vive. Então, há de se providenciar, se proceder uma regulamentação que diga, olha, mas em casos de assim, assado, precisa haver um acolhimento, né? Um apoio. Então, hoje, Jansen, a gente já tem, e quando eu falo que a gente precisa rever essa lei, para que realmente, porque assim, as pessoas hoje, a gente como conselheira, né, faz palestra, sou advogada militante, a Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo. É a terceira melhor lei do mundo. E como terceira melhor lei do mundo, ainda está morrendo 3 mulheres por dia. Então a gente vai ter que transformar essa lei para ela virar a primeira melhor lei do mundo. Mas eu acho que o problema não é na lei, Lu. Eu acho que o problema está na aplicação dela. Porque, primeiro, temos uma letargia do poder público. Uma letargia do poder público. À medida que existe abertura para o cara pagar fiança, o crime precisaria ser inalienável. Então, por isso que nós temos que fazer essas alterações na lei. A gente precisa fazer essas alterações na lei. Né? Por exemplo, eu tenho um projeto de lei, e como deputada, eu tenho certeza que o Congresso vai me apoiar, quebrou a medida protetiva, é tentativa de homicídio. Se quebrar a medida protetiva, é tentativa de homicídio, sim. Porque se você sabe que você tem uma medida de afastamento e se você vai até aquela pessoa, qual a sua finalidade? E fazer mal. E hoje não acontece assim. E se for tentativa de homicídio, ele tem que ser achado e preso no espaço e no tempo que for encontrado. Não é só no ato do flagrante. No outro dia, quando a gente encontrar, prende. Se parar numa blitz de trânsito, prende. Porque aí a gente vai coibir. Hoje em dia, eu acredito, né, e não só por achismo,
mas por logística, que existe tanta violência contra a mulher, porque, como você mesmo disse, você vai para uma delegacia, você presta depoimento e sai pela porta da frente. Então, as pessoas não acreditam, infelizmente, os criminosos que praticam essa lei, que ele pode ser penalizado por ela. Então, quando eles entenderem que a pena, a aplicabilidade da pena vai ser mais rígida, aí a gente vai começar a tratar a questão com o respeito que ela realmente merece. Olha, eu tenho aqui um comentário de um ouvinte que nos disse aqui que a Lei 13.641 de 2018, ela alterou a lei original da Lei Maria da Penha no tocante à medida provisória, e que ela estabelece que passa a ser crime o descumprimento da medida protetiva. Sim. Agora, a produção aqui me soprou aqui no ouvido uma referência que é verdade. Se ele já não cumpriu a lei que não é para agredir, a medida protetiva parece ser muito volátil, né? Muito fácil de ser descumprida, porque se ele já agrediu, ele já partiu para a medida protetiva. Agora você vai ficar aí, hein? Porque, de certa forma, a medida protetiva coloca a proteção da vítima no agressor. E, na verdade, hoje, eu sou o reflexo de 4 medidas protetivas que não deram certo. Meu Deus! E uma das coisas assim que mais me doía como mulher é que uma vez eu lembro que eu fui à delegacia e uma pessoa que estava lá perguntou para mim assim: você não tem um irmão, um pai, um primo? Eu falei: não, eu preferia apostar que a justiça, né, iria me apoiar nesse caso, porque o que meu irmão faria? Sabe? Então é tipo assim, cara, você tem que ter alguém na sua família que te defenda, e não é isso que a gente quer. A gente quer a proteção do Estado. Né? Não dá para voltar a fazer a justiça com as próprias mãos. Então, até porque hoje o irmão ia fazer o quê? O irmão ia fazer o quê? Matar o outro? É isso que você ouve. Então, assim, e hoje a gente já tem alterações, graças a Deus, na lei, acho que a gente precisa ainda alterar muita coisa, que antigamente, olha só, quem era penalizada era a mulher. Porque num caso desses, a mulher era retirada da sua casa, ia para um abrigo de segurança, mas ela não podia levar os filhos. Ou seja, ela apanhava 2 vezes. Ela apanhava do agressor e tinha que ficar no local sem os filhos. E aí ela não ia largar a mão dos filhos. Ela preferia não ir. Porque ela ia deixar os filhos com o agressor. E hoje em dia, não. Os abrigos, né, que na maioria das vezes a gente não sabe os endereços, são trocados sempre. Ela vai e fica com os filhos nessa protetiva da lei. Então, assim, a gente está sempre alterando, tem muita coisa para a gente alterar, né? E uma pessoa disse para mim que eu fiquei muito indignada, e foi mulher, que dói mais quando é mulher. E disse assim, mas agora são só 3 por dia. Eu falei, imagina se 3. Uma for sua mãe, a outra for sua irmã e a outra for sua filha. Aí vai doer, né? 3 mulheres é muita coisa. É muito. Não existe quantitativo nessa história, gente. É a mesma coisa de uma tragédia. Olha, aconteceu uma tragédia, mas olha, só dos 200 pessoas que caíram, só uma morreu. Pô, não importa. Se for da minha família, a tragédia foi enorme. E a gente precisa realmente, né? A gente entrou falando de mulher. Você vê também, eu sou pessoa com deficiência hoje, sou advogada previdenciária. E ano passado, 4 milhões de benefícios para pessoas com deficiência foram cancelados pelo governo federal. 4 milhões. Você vê, em benefícios já concedidos? Já concedidos. Eu sei que houve uma força-tarefa dentro do INSS para buscar benefícios concedidos de forma fraudulenta. Isso a gente soube que houve esse processo para reduzir as despesas, e eu até te confesso que achei muito bem-vinda essa medida de retirar os benefícios que estavam sendo concedidos de forma fraudulenta. Que isso ninguém quer, tem certeza. Tudo que a gente quer o que não pode é tarrafa, né? Não pode vir na tarrafa carregando outras coisas.
E tudo que a gente quer é que os benefícios fraudulentos realmente eles deixem de existir para que as pessoas que realmente tenham direito a eles possam receber. Né? A gente tem assim, uma estatística péssima, Jansen, para você ver como o sistema não quer pessoas críticas e conhecedoras do seu direito. No período que eu fui estagiária da Justiça Federal, eu pude constatar pessoas com deficiências que iam para a perícia e diziam que estavam estudando, fazer uma faculdade. O benefício é automaticamente cancelado. Segundo o INSS, se você pode estudar, então você pode trabalhar. Ou seja, isso é para que a pessoa com deficiência continue cada vez mais ignorante, dependa daquele valor que não é um salário, é um benefício, porque não tem direito a 13º, e fique refém do jeito que eles querem. Né? Então, assim, você não pode se emancipar. Porque o indivíduo, ele estuda, faz uma faculdade, passa num concurso, chega lá e diz, agora eu não preciso mais. Mas até que ponto? Você falou uma coisa que para mim é importantíssima. A sua colocação foi precisa. Quando você disse assim, o sistema não quer. Quando você diz o sistema não quer, você transcende a governo. Você diz que existe uma máquina que, independente de qualquer que seja o governo, ela funciona para malefício do cidadão. Sim. O que é exasperador, né? Porque as pessoas tendem a apoiar, a criticar o governo, dizendo que é o governo de XYZ, não é. Nós, pessoas com deficiência, estamos 20, 30, 50 anos vivendo abaixo desse regime. Porque você vê que a acessibilidade não funciona em lugar nenhum. Né? O direito para as pessoas com deficiência, se hoje assim, as pessoas falam, por que você é candidato? Porque não tem ninguém que me representa. A verdade é essa, porque eu fiquei cadeirante, me aposentei. Se hoje eu tivesse alguém que eu pudesse confiar a minha causa, com certeza eu estaria na minha casa nesse dia chuvoso vendo TV. E não me preocupando em estar na rua pedindo votos, porque a gente precisa dessas alterações. E isso a gente percebe quando as pessoas falam para mim assim, mas você estudou, você é advogada, você é deficiente, todos os outros podem. Eu sou a exceção à regra. Porque, na verdade, isso não acontece com todas essas pessoas com deficiência. Como ele vai fazer um curso se o ônibus não tem acessibilidade? Já sai da garagem com o elevador quebrado. Né? Pior do que isso, Lu, que aí isso é uma questão que uma lei se impõe e aí um dia vai ter um momento em que a lei vai se impor e o cara tem que colocar, porque já existe lei que obriga o ônibus a ter o elevadorzinho para o cadeirante poder subir e tudo mais, já existe essa lei. É uma maluquice que diz que tem que ter tantos carros entre tantos carros que pode ter isso, não sei o quê. Isso é um troço meio sem sentido, porque tu não vai poder ficar esperando o carro que está dentro né, dentro daquele parâmetro, né, de permissibilidade e tal. Muito bem. Mas isso ainda é um problema que você, ao impor a lei e a torná-la mais rígida, você até consegue resolver. Eu acho que o problema maior nessa questão, de todas, é a falta de empatia da população e do cidadão médio comum. Te dizendo com toda a franqueza, porque se eu sair daqui agora, da minha casa, e se eu pretender ir ao supermercado com o carrinho do meu neto, eu não consigo chegar andando pela calçada. Eu vou ter que driblar barreira de buraco, diferença de nível de calçada, carro mal estacionado. Quando o camarada bota o carro encostado no muro, a gente diz assim, mas não passa ninguém. Não, dá uma espremidinha. Eu falei assim, meu filho, o carrinho... mas também não é para andar com um carrinho de criança aqui. Como? O cadeirante faz como, então? E, Jansen, eu tinha essa ideia de que essa falta de educação, né? A Ethel é uma advogada cega, ela fala muito disso, né, de direito atitudinal, baseado na educação. Eu imaginava que isso era um problema que eu teria aqui no Brasil. E aí eu sou porta-bandeira de uma escola de samba. Eu fui para a Inglaterra levando o pavilhão do samba sobre rodas e eu percebi que esse é um problema mundial e que a cura para isso
não está só no sistema, mas está também na pessoa com deficiência, que ela precisa sair de casa e gritar pelos seus direitos. Enquanto a gente não mostrar a cara e dizer assim, olha, eu tô aqui. Meu marido, quando sai comigo, pergunta assim, a gente vai para casa hoje ou vai parar na delegacia que você vai fazer um escândalo em algum lugar? Eu falo, eu não faço escândalo. Eu grito pelo meu direito. E você não se mete, o direito é meu, não é seu. Claro, né? Claro. E para você ter uma noção, eu fui do Brasil à Inglaterra, fiquei 11 horas num voo, sem fazer xixi. Não tem companhia aérea no mundo com banheiro adaptado para pessoa com deficiência. Eu fiquei hospedada num hotel lindo em Londres. Todos os dias eu entrei pela porta do fundo, porque a porta da frente era uma escadaria de mármore. Sabe, o mundo não está preparado ainda para a pessoa com deficiência. Então, e como é que muda isso? Muda você fazendo igual a Lu Rufino, igual a Luísa Aslang, igual o Jonas Licurgo, que são pessoas com deficiência que estão entrando para a política. Porque você, quando vê uma escada, você fica indignado quando vê um cadeirante, só que você sobe. Eu não subo. Dói dentro da minha alma. Eu sou a dona da dor. Verdade. Então é diferente, sabe? Então a gente precisa ter esse grito, dizer assim, independente de resultado de urnas, eu já me sinto uma mulher vitoriosa, porque eu estou dizendo assim, eu existo e eu tenho os meus direitos. Então, assim, é uma briga muito grande, até dentro dos partidos políticos, porque, graças a Deus, eu tenho um marido que é um negro enorme de 2 metros, que me pega no colo e me bota nos palanques, porque nenhum palanque eleitoral tem acessibilidade para eu subir. Então eu já fico... Não precisa ir muito longe, nós estamos tendo essa entrevista aqui via internet, porque não tinha como você subir onde a gente tem o nosso estúdio de rádio, porque o prédio não foi pensado para pessoas que tenham deficiência. Né? E aí a gente tem que falar, ó, para aí, né? Eu existo. A partir do momento que o negro, ele se aceitou como negro, com a sua raça, com a sua cor, começou a se vestir como tal e começou a lutar pelos direitos, ele começou realmente a se emancipar, e hoje já não é mais fato raro a gente entrar num consultório médico e ter um médico negro, ter um advogado, tivemos um desembargador negro, e isso é muito bom. E agora, sim, esse chamamento que a gente faz é para que as pessoas com deficiência também se assumam, porque para que eu possa lutar pelos meus direitos, eu preciso primeiro me assumir, entender as minhas limitações até para poder pedir ajuda, né? E quando você fala, às vezes, assim, que algumas pessoas com deficiências, né, parece que são invisíveis, e eu sempre falo, gente, eu não posso ser deficiente e tímida. É muita desgraça para uma pessoa só. Ou eu sou tímida ou eu sou deficiente. Então, assim, é não ter vergonha. Eu morava no Maravilha, estudava na Gama Filho da Piedade. Eu pedia para alguém, moço, me pega no colo, me bota no ônibus. É horrível ter alguém tocando no seu corpo, mas era o único jeito que eu tinha de ir. Então, a gente precisa pedir ajuda, né? E, às vezes, a gente percebe também, infelizmente, e eu posso falar isso porque eu convivo com pessoas com deficiências, que algumas não querem ser ajudadas. O meu marido foi ajudar uma moça a entrar no ônibus cadeirante, ela falou, não gosto que toque na minha cadeira. É parte integrante do meu corpo. Então, como é que sobe? Sabe, a gente tem que entender que a gente tem uma limitação, e assim, você fala, as pessoas precisam ter esse olhar. Quando não tem, eu falo, moço, você pode me ajudar aqui? Isso aqui eu não consigo fazer. Já que você não se mandou, me ajuda. Não, eu acho que, sabe, isso não é só no Brasil. Eu fiquei numa rua em Londres, esperando o meu mestre-sala que tinha ido na farmácia comprar um remédio para mim, e começou a chover, e as pessoas passavam e eu na chuva e não conseguia atravessar porque tinha um paralelepípedo alto. Aí eu falei, cara, passou o primeiro. Se é no Brasil, já vem alguém, te pega no colo, te leva, te joga em algum lugar. E lá ninguém falava comigo, as pessoas passavam assim, caminhando. Eu falei, vou ter que falar. Aí eu comecei a gritar, falei, socorro, me tira da chuva. E aí alguém foi lá e me tirou da chuva, sabe? E é o que você falou, falta empatia. Falta ter aquele olhar de pensar assim, cara, e se fosse eu? Infelizmente, essa semana eu parei na vaga de um supermercado e fiquei esperando atrás do rapaz tirar o carro, as compras do carrinho, colocar no carro dele. Aí ele olhou para mim assim, viu que eu estava montando a cadeira, falou assim, você precisa de ajuda? Eu falei, preciso.
Eu preciso principalmente que você tire o seu carro da vaga de deficiente. A primeira ajuda que você poderia ter me dado era essa. E aí ele ficou me olhando, falou assim, mas é rapidinho. Claro, eu falei, mas é sempre rapidinho, né? É sempre por 1 minuto. Então, são essas coisas que atrapalham, tanto no aspecto da pessoa com deficiência, quanto na Lei Maria da Penha. O jeitinho brasileiro, sabe? Uma das coisas que mais me aborrece como advogada é racismo e injúria racial. Porque a gente pega uma pessoa em delito do flagrante de racismo, pega um bom advogado, leva para a delegacia, tipifica como injúria racial, porque racismo é inafiançável. Mas ele diz que o cliente dele não ofendeu uma raça, ofendeu uma pessoa, então é injúria. E aí são essas coisas que a gente precisa ter, sabe, esse pensamento de quando as pessoas falam, tem que votar em mulher. Eu falo assim, espera aí, mas tem que votar em mulher que vai chegar lá e sabe o que está fazendo. Sabe, não é votar em mulher só por votar em mulher. A gente precisa votar em mulher que conheça as leis e principalmente conheça as brechas da lei. Porque, infelizmente, é nas brechas das leis que os mau caráter, que os criminosos, que os corruptos estão agindo. E o que não falta é brecha, né, Lu? E o que não falta é brecha. Agora, eu tenho a sensação, Lu, que diferentemente de pautas semelhantes, defendidas por mulheres também, mas que não têm a sua condição, elas são pautas legítimas, não tem a menor dúvida, mas não tem a força de representatividade que você tem por conta desta realidade que você vive. Porque nenhuma outra pessoa que não esteja na condição que você está vai pensar em solucionar o problema das pessoas que têm a mesma condição que você. Não vai pensar, exatamente pelo que eu te falei, não há empatia. Ninguém que esteja vivendo sem uma deficiência vai pensar nisso. Sim. Não vai. Não vai por falta de empatia e não vai porque não vivencia, não experimenta as dificuldades que a vida lhe impõe. Então ele vai tocando o barco dele normalmente. A gente percebe isso muito claramente quando a gente fica doente ou debilitado de uma coisa qualquer, né? A gente ganha uma debilidade qualquer, mesmo que temporária, a gente imediatamente percebe o que é a dificuldade ou de não escutar, ou de não conseguir falar, ou de ter dificuldade de caminhar. Eu tive uma cardiopatia pós-Covid que me deixou um pouco debilitado, eu tive que me tratar. Durante aquele tempo eu não conseguia andar. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa tão simples, coisa que eu fazia com uma facilidade tão grande, que é andar. E eu daqui para a padaria tinha que parar 2, 3 vezes. Se a gente não sentir, não experimentar na pele uma dificuldade, mesmo que momentânea, graças a Deus hoje eu estou bem, mas daquele momento para cá, a percepção do que uma deficiência provoca aumentou supinamente. Por quê? Me atingiu. Tenho o menor pudor de dizer isso, porque é assim que funciona a cabeça da gente mesmo. Então precisa ter alguém que represente mesmo as pessoas com essas dificuldades, com essas condições, e que, se você for para Brasília e defender só isso, já é um trabalho formidável, se você conseguir fazer alguma coisa nesse sentido. Porque não tem quem olhe. Não tem quem olhe, Lu, não estou falando nenhuma mentira. Né? Não há quem olhe. A deficiência me fez ouvir, sabe? Que eu acho que é fundamental para um político. Eu vou para a OAB, eu vou para os fóruns, eu vou para os seminários, e eu achava que eu tinha uma bandeira pronta. E quando eu cheguei lá, que eu comecei a ouvir as outras classes, para você ter uma noção, o Brasil é o país que mais mata transexuais do mundo. E aí, o dia que eu fui para ser homenageada, né, e uma pessoa transexual, que é uma advogada também, ela falou assim, eu estou aqui defendendo os meus irmãos. E aí você entende que essas pessoas morrem, não porque eles cometeram crimes, não só porque pela opção sexual. E hoje eu consigo me colocar numa posição lutando contra qualquer tipo de discriminação, sabe?
Eu sou evangélica, eu frequento uma igreja evangélica, meu marido é espírita, e eu não consigo imaginar alguém entrando dentro de um centro espírita quebrando tudo, ou matando uma pessoa porque ela é evangélica. Então, indo para os seminários, eu aprendi tanto. Aprendi ouvindo as pessoas, sabe? Quando você... às vezes você acha que assim, o meu problema é só ser deficiente e eu vou falar disso. E a gente percebe que tem tantos problemas sociais que a gente precisa ter empatia. Sim. E é o que você falou, sabe? Muito bem falado. Quando aquele negro não conseguiu respirar, que o policial pisou no pescoço dele, o movimento negro todo se rebelou. Nenhum deficiente falou em prol dele. Nenhum homossexual levantou a bandeira. E algum tempo depois tiraram um cadeirante do carro também nos Estados Unidos e agrediram. E aí o movimento da pessoa com deficiência foi lá e gritou. E o movimento do negro também não se pronunciou. Então eu acho que quando nós entendermos que o problema é social, não é só de um segmento, e um defender o outro irmão, aí a gente vai conseguir fazer desse país um lugar muito melhor. Não é só a minha dor, é a dor do outro. Olha, a minha avó, na sua sabedoria de quem os antigos, né, tinham muito desses ditados, a minha avó falava facilmente isso, resumia todo esse nosso discurso, o meu discurso, o teu discurso, numa frase simples: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Exatamente. Se a gente não se preocupar com a dor do Francisco, eu que sou Chico, ninguém vai me olhar. Sim. Porque o problema vai ser o mesmo. Então a gente precisa realmente brigar por essas condições, por essas circunstâncias, tentar impulsionar e incentivar que determinadas pautas sejam efetivamente defendidas agora, porque mais tarde inevitavelmente nos atingirá também, se não direta, indiretamente. No que você falou, por exemplo, do sistema que caçou benefícios a cadeirantes, por exemplo, ou a deficientes, né? Qualquer que seja a deficiência que eles tenham, também é o mesmo sistema que caça ou impede você de se aposentar quando chega o momento, que empurra o processo de aposentadoria com a barriga, que você tem... existem pessoas com doenças que não são visíveis, né? Por exemplo. Pessoas que não são doenças que não são visíveis, mas que te debilitam ou que te impedem de realizar de forma normal a tua função laboral. Então você precisa do benefício, precisa se aposentar. Se o camarada não vir que você está mancando, está uma cadeira, coisa parecida, ele já não... Tendo, ele já não dá, imagina não vendo. Então, se você não lutar contra esse sistema agora, ele inevitavelmente vai te atingir um dia. A gente tem uma grande vitória quando você fala das deficiências não visíveis, que é o autismo. Por exemplo? Para a gente conseguir que o autismo fosse caracterizado como deficiência, foi assim um processo, né? Porque antigamente era meio assim, não, ele nasceu lerdinho assim mesmo, não é assim não, sabe? E hoje a gente tem 16 mil pessoas com deficiências, eu acho que não. Porque eu trato aqui na minha instituição de crianças, tem 8, 10 anos e que não tem laudo. Mas por que não tem laudo? Porque não tem neurologista. Porque a escola percebe que aquela criança tem uma diferença das outras. E aí encaminha a mãe para uma fila de um CISREG. Gente, essa lista de CISREG tinha que ser pública, sabe? Tinha que ser atualizada todo dia para eu saber qual é o meu número nessa fila. Porque eu não posso passar na frente porque eu sou amiga do político que é secretário de alguma coisa. E aí, não dá certo, sabe? Eu tenho um carinho muito grande, né, por um deputado, que uma vez eu vi ele falar para uma pessoa que trabalhou para ele como cabo eleitoral: o senhor não pode me puxar? Ele falou: não posso te puxar. Você imagina a pessoa que estudou um pouquinho mais do que você, que acordou mais cedo que você, que se dedicou mais do que você. Eu não estou aqui para puxar ninguém. Eu estou aqui para fazer lei e fazer com que se cumpra. E trabalhar com essas pessoas me fez ter essa visão, sabe? Não é carteirando, não é passando na frente,
Se você hoje passar mal e depender de um cisreg, qual é o seu número na fila? E como você sabe que outras cirurgias não serão feitas, né, em pessoas que chegaram depois de você? A gente fica totalmente refém de um sistema onde a gente não sabe o que está acontecendo. Não tem transparência. Como você vai saber que alguém não fez parte de uma lista amiga e deixou você para trás? Né? Sabe, a gente precisa de transparência política em tudo. Outro dia eu tive uma fala, e a menina que estava comigo era uma deputada de mandato, e ela falou, nossa, Luz, não fala isso que ninguém nunca, seus colegas de trabalho lá, deputados, ninguém vai aprovar um projeto seu. Eu falei, mas eu penso assim. Sinceramente, eu sou conselheira municipal dos direitos da pessoa com deficiência voluntária. Faço parte de uma comissão de ética da OAB, né, amparando mulher voluntária. Sou diretora de uma instituição, saí agora por causa da política, voluntária. Ou seja, faço um monte de trabalho voluntário. Por que para ser deputada federal preciso daquele salário tão alto? E é esse salário tão alto, não só o dinheiro, mas o poder de estar lá, que dificulta que pessoas como eu, que me preparei a vida inteira para estar lá, para defender a lei, defender pessoas, consiga chegar. Eu acho um absurdo o que um deputado hoje ganha. É auxílio paletó, é auxílio terno, auxílio gravata, auxílio, sabe, enfim. E a gente não ganha auxílio caneta para fazer outro trabalho, né? Para quê? Sabe? E isso, para mim, hoje, é um dos dificultadores da minha campanha. Porque eu estou lutando com pessoas não que querem, que choram como eu, que ficam emocionada falando com você, lembrando de tudo que eu passei durante uma violência doméstica, que quando eu vejo uma mulher morta, aquilo dói na minha alma, e que a gente precisa alterar, fazer aplicabilidade de penas mais rígidas, ver os meus irmãos com deficiência tentando estudar como eu estudei e tendo seus benefícios cancelados. E o que me impede que hoje eu estou competindo com pessoas que não querem fazer leis, mas que querem ter dinheiro e poder? E a gente tem orçamento secreto para poder colocar nas suas emendas para conseguir garantir as suas reeleições mais adiante, né? Ou que seja. Hoje é muito difícil quando a gente fala e você vê que o problema, quando eu falo que está na educação, sabe? Tem candidatos brancos se autodeclarando negros para ter mais fundo partidário. Isso é uma vergonha. Sabe? E aí a gente começa a estudar, né, a linha genética desses candidatos. Nem a tataravó era negra. Mas o que fazer? O partido político não está errado. Porque essa é uma autodeclaração. Então você se declara. E se você é branco, tem o olho azul, se declara negro para o partido, e essa declaração é pessoal, o que o partido pode falar? Nada. Então a gente precisa alterar essas coisas na lei. Claro, não tem a menor dúvida. Que o que parecia uma ampla possibilidade de acolhimento se tornou, na verdade, uma armadilha para o processo. Sim. Então, não deu certo. Pode até ser que a intenção tenha sido boa quando se pensou isso, mas agora não se aplica mais. Aliás, nós estamos cheios de leis que na época foram feitos pela Constituição de 88, nós estávamos saindo de um regime de exceção, e aí se montou uma porção de coisas, de gatilho, para evitar que determinadas coisas voltassem a acontecer. Elas não se aplicam mais. Sim. Não se aplicam mais. Olha, uma coisa simples como, por exemplo, o número de deputados federais é 513. A gente aumentou essa quantidade na época da Constituinte. Precisava ter mais gente para criar uma Constituição? Concordo plenamente. Acabou a Constituinte, ficaram os 513, aumentando os gastos com o Congresso. Tem sentido isso? É bem esse sistema. Para você ver, hoje, como conselheira municipal, a gente vai num estabelecimento que não tem banheiro, não tem acessibilidade, faz uma multa aí em torno de R$400. O indivíduo ele prefere pagar a multa, que o valor é irrisório, do que construir o banheiro. Claro. Aí daqui a 6 meses eu volto, aplico uma multa, é mais R$400. Se a gente fizer, né, as alterações necessárias, primeiro você multa, segundo você fecha o estabelecimento até que esteja em acordo com o padrão. Isso depois de alguns taques, né? Sim.
termos de ajustamento de conduta. Tem tempo para poder fazer aquilo. Então, aí a pessoa vai pensar assim, pô, eu já fui multado, a próxima vez eu não vou ser mais multado. Eu vou receber um tempo, vou ficar fechado até estar de acordo com o que manda a lei. Senão eu vou perder meu estabelecimento. Mas essa questão, Jansen, sabe, a gente tem que estudar tanto, a gente tem que conversar tanto. Eu tenho várias vezes, infelizmente, meu marido fala, vai devagar. Eu amo a mãe de Marielle Franco. Ela é minha amiga pessoal e ela fala, Lu, você fala coisas que as pessoas não querem ouvir, você mexe com poderes grandes, mas eu já não ando. Se eu não falo, não sirvo para nada, eu preciso falar. É a minha vida, é a minha dor. E, infelizmente, aqui na Zona Oeste, a gente sabe que a gente tem os meninos que tomam conta desses estabelecimentos, né? E aí eu fico batendo de frente, multando todo mundo, acabo colocando a minha vida em risco. Porque isso é uma questão de segurança pública. O Rio de Janeiro está totalmente entregue. E só acontece isso porque o Estado ele perdeu o controle. E quando o Estado perde o controle, vem essas forças aí que fazem o que querem. A gente está refém. Hoje, eu como mulher militante, eu já reboquei o carro de um indivíduo dentro do shopping, chamei a guarda municipal, fui parar no programa de televisão, e ele falou comigo assim, cuidado com o que você faz, que isso é perigoso para você. E aí eu dei voz de prisão para ele e fui parar na delegacia. E meu marido, minha mãe, meu filho fala, mãe, pelo amor de Deus, você não conhece essas pessoas. Mas eu não consigo não fazer. Eu não consigo não brigar. Quando eu vou ver, eu já estou lá. Então a Lu, hoje, como pessoa, eu não consigo. Eu preciso realmente ter esse comando de deputada para ter esse respeito, para poder falar por aqueles que não conseguem. Agora, eu vou te dar uma sugestão, Lu. Já que você é a rainha da impopularidade no meio de suas excelências, não vai fazer mais um problema, menos um problema, não vai fazer diferença. Eu tenho para mim que determinadas circunstâncias, determinadas realidades só mudam a partir do momento que doerem naqueles que definem o que podem definir a mudança. Por exemplo, por que a educação é ruim? Porque o filho das suas excelências estuda nos colégios particulares. Porque então, se eles estudassem no colégio público, eu tenho certeza absoluta que eles providenciariam que a educação melhorasse. Ontem, por exemplo, nós tivemos debate a governo do Rio de Janeiro. Todos eles foram uns anjos dizendo que viveram e estudaram em escola pública. Tá bom, estudaram, mas os filhos deles já não estudam mais. E por que não estudam mais? Porque eles sabem que é ruim. E eles vão entrar e não vão botar os filhos deles na escola pública. Vai continuar na escola privada que eles podem pagar. Eles não melhoram a saúde porque quando eles passam mal, eles têm um plano de saúde das galáxias que eles podem passar o ano inteiro gastando os bilhões dos cofres públicos num CTI qualquer lá em coma, por exemplo. E nós vamos pagar, porque eles têm esse direito. Né? Então, enquanto eles não têm problema de segurança, porque eles podem requerer até 15 seguranças, eles podem fazer um paredão de policial militar em volta dele para ele andar como se fosse um escudo. Então, diante de tanto privilégio, é claro que suas excelências estão dando uma banana para a gente, porque eles não sentem essa dor. Eles não sentem essa dor. Enquanto eles não tiverem que colocar o filho deles por obrigação de lei, tem que ser no colégio público. Se eu passar mal, eu tenho que ir no hospital público. Se eu quiser me sentir seguro, eu tenho que fazer com que a segurança pública exista no país, em qualquer lugar onde eu vá. Eles vão começar a fazer as coisas funcionarem, porque eles atingem. Sim. Enquanto não atingir, não adianta. Hoje a gente tem uma elite, quando você fala de 500... de empatia. Quando você fala de 513 deputados, cara, aí você começa a estudar, né, que eu faço mestrado em políticas públicas, 108 se autodeclararam empresários. E aí você começa a entender por que essas coisas, a gente precisa ainda dos colégios pagos, dos planos de saúde. Porque eu sou dona o lobby dos planos de saúde é enorme dentro do Congresso, porque grande parte deles são donos de operadores de saúde. Porque é inaceitável.
Quem me representa em causa própria? Quem me representa hoje como parlamentar são empresários que não querem ouvir essa tua fala, porque são donos dos grandes cursos, são grandes planos de saúde, e quanto mais ficar ineficaz a saúde pública, para ele melhor, porque até aquele cidadão mais humilde vai deixar de comer, mas vai pagar o plano deles. Então, hoje a gente está tendo uma luta... E a gente passa a ter um Estado que tem um comportamento distorsivo à população, porque ele, de certa forma, nos bitributa, né? Nós somos bitributados, porque eu pago imposto para ter saúde, não tenho, então eu compro a saúde. Eu pago o imposto para ter educação, mas eu não tenho, então eu pago a educação por fora. Exatamente. Eu pago segurança, não tenho segurança, eu tenho que morar num condomínio com 500 câmeras, 300 porteiros, um condomínio que custa mais caro, às vezes, na grande maioria das vezes, mais caro do que o próprio aluguel que eu pago. E por aí vai. E aí eu pergunto para você, como é que eu vou brigar sozinha, né, ir para a delegacia com o motorista de ônibus, que o motorista de ônibus, coitado, ele é tão refém quanto eu. Opa, né? Coitado. Ele é um pobre coitado. Mas hoje ele tem um representante que está lá fazendo leis. E aí aquela cota de pessoas fala assim, cara, não mexe com empresa de ônibus, você sabe quem é o dono? Eu já mandei fui com a polícia, uma diretora de escola, que tinha vaga para criança. Quando a mãe chegou com filho de autismo, com uma criança com autismo, a vaga acabou. Como é que é isso? E crime contra a pessoa com deficiência é inafiançável. E eu te pergunto, essa mulher ficou presa? Chega na delegacia, não fica. Sabe o que ela pagou? Uma cesta básica. Então, é assim, as pessoas falam, Lu, você luta, pô, você me representa. Eu me sinto envergonhada. Porque para aquela mãe que foi até a delegacia com aquela mulher, para ela foi uma grande vitória. Mas para mim, como advogada, saber que aquela mulher depois ia pagar só uma cesta básica, eu achei que eu não fiz nada ali, sabe? Mas o quê? Aí a gente volta. A maldita brecha que a lei dá. E como acabar com essas brechas, Lu? Vai ter muito trabalho, viu? Deus queira que você entre e eu vou ver você tendo muito trabalho. O menor dos seus problemas vai ser subir a rampa do Congresso, porque vai ter muito trabalho. Vai ter muito trabalho. Você vai ter que se expor muito, você vai ter que brigar muito. É um desafio e tanto, né? Não bastasse o desafio que você já enfrenta todos os dias pela sua condição, você vai ter desafios que, com tudo funcionando, já seria difícil. E eu te pergunto, né? É complicadíssimo. Eu acredito que Deus escreve certo por linhas tortas, e foi assim na minha vida. Será que se eu não tivesse esse desafio hoje que eu tenho, até para viver, eu teria esse pensamento hoje, sabe? De sororidade, de empatia. Eu acho que me tornar uma mulher cadeirante me fez ver coisas que hoje eu preciso ficar um pouco mais parada, ouvir um pouco mais para entender não só a minha dor, não só o que eu vivo, mas o que as outras pessoas vivem. Eu sou uma mulher preta. Eu tenho amigos que também são cadeirantes, tenho amigo tetraplégico e tal, e eu vejo de perto, né? Vi de perto durante muito tempo as dificuldades que eles têm com coisas mais simples do mundo, as coisas mais simples do mundo, e como é custoso, como é trabalhoso, e isso porque quer viver. Sim. Né? Porque até para se encostar, se tivesse que se encostar dentro de casa, se escondesse da vida, também teria trabalho, porque não é nada fácil. E não há quem acompanhe, não há lei que suporte isso e não há estrutura que seja pensada para isso. Então você tem eu falo que assim, a nossa maior dificuldade realmente é conseguir, né, entrar, porque o fundo partidário, ele em si, já é um excludente de você ter um pleito, né? A gente não recebe igual os candidatos que têm mandato. Isso também é uma das coisas que a gente tem que brigar, porque se quem tem mandato vai receber 100 vezes mais do que eu, então a possibilidade de eu que não tenho mandato entrar é mínima perto dele. E aí a gente não muda
A gente vai continuar com 513 deputados, 108 empresários, porque a gente tem que ter esse olhar de fazer uma coisa para que seja igual para todos, sabe? Quando a gente começa a estudar a política de Sócrates, de Aristóteles, que eles sentavam no chão e faziam a política daquelas cidades de Atenas, eu acho que é isso que a gente precisava, sabe? De pessoas que tenham esse olhar para o povo e não o que eu vou poder fazer com esse poder todo que eu vou ter nas mãos. Eu acho que nós estamos falhando como nação em diversas coisas. Quando eu falo que nós estamos falhando como nação, eu estou indo para além dos governos, para além da coisa pública, para além das lideranças políticas. Eu acho que nós estamos falhando como nação mesmo, como povo. Porque, de certa forma, nós vivemos em função de conveniências. Sim. E aquilo que nos é conveniente, a gente deixa como está para ver como é que fica. É um hábito nacional. A gente vai sempre pela lei do menor esforço. É próprio do brasileiro. Infelizmente, é a mais pura verdade. É triste isso. Eu venho numa cruzada há algum tempo falando aqui, que eu todo dia de manhã faço uma resenha e falo do que eu penso sozinho, fico gritando aqui sozinho, eu e meus ouvintes aqui batendo papo sobre essas coisas, e eu venho falando que a gente vive uma crise ética absurda, né, absurda, em que ela perpassa todos os setores da vida humana, né? Todos, economia, serviço, produto. A gente tem fábrica sendo fechada porque trocou o suco de laranja pelo bagaço da laranja. Só para você ter ideia, né? Agora, coisa de uma semana, eu só vou falar porque saiu no noticiário da Agência Brasil de que a Nestlé foi notificada pelo Ministério Público para se explicar por que passou a utilizar soro de leite em vez de leite e usar a embalagem praticamente a mesma, sem nenhum tipo de demonstração de que está se levando gato por lebre. Ela pode vender o soro de leite, o soro de leite? Pode, mas tem que deixar claro, né? Não é usar de pirataria visual para botar a embalagem igual. Quer dizer, a gente está vivendo uma crise ética que vai dos produtores aos consumidores e prestadores de serviços, que somos nós, que trabalhamos nas empresas, prestamos serviços uns aos outros e que maltratamos o colega, maltratamos o igual, não prestamos serviço com qualidade, né? Então, se isso acontece em coisas tão mais simples, imagino que vai acontecer em circunstâncias onde a gente precisa ir além do normal, olhar para a dificuldade do outro, se colocar no lugar do outro. Isso aí é ainda mais difícil, por isso que eu acho que a gente está errando como nação. Eu concordo com você que as pessoas às vezes falam assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita ética, eu tenho essa preocupação, né? E você que é ético, quer fazer as coisas certas, você é tido como otário. Sim. O certo hoje é fazer o errado. Canso de ser chamado de otário. Eu estava dirigindo meu carro e parei no estacionamento e falei pro rapaz, eu preciso de uma vaga para deficiente. Aí ele falou assim, é ali. Eu falei assim, mas tem um carro de uma pessoa que não é deficiente na vaga. Aí ele falou assim, então a senhora coloca ali no idoso. Eu falei, mas eu não sou idosa. Aí ele falou assim, mas ali também tem mais facilidade para a senhora sair. Eu falei, não é porque alguém vilipendiou o direito, que é o meu, eu vou vilipendiar o direito do outro, senhor. Efeito cascata. Não é assim que funciona. Eu não vou fazer o errado porque alguém fez antes de mim. Eu quero a vaga do deficiente. O senhor tem a chave daquele carro, o senhor vai tirar. Mas aquela vaga ali está até melhor, está na sombra. Eu falei, não interessa se está na sombra, se está no sol. É do idoso. Eu não estou na idade de colocar na vaga dele. Chega um idoso, eu estou com o carro no lugar dele. Sim, e aí tinha uma senhora atrás de mim e falou, minha filha, se tivesse mais pessoas como você no mundo, a gente teria um mundo melhor. E assim, eu tava tão brigando naquela hora que meu marido falou, pô, tu nem pediu voto pra mulher, a mulher ficou impactada com você.
Mas, sabe, não era político. Era realmente uma luta por direitos, sabe? Não é assim, peraí, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não dá para pensar assim. Porque é o que você falou, né? Da história da vovó. Gente, é só se colocar no lugar do outro e querer fazer o certo. E a gente precisa de pessoas hoje que entrem para a política e que seja idiota como eu, porque é assim que as pessoas me chamam, achando que pode trocar esse Brasil e fazer um país melhor. Porque eu acho que o político hoje, candidato, tem que achar que ele pode fazer o melhor, sim. Porque senão não entra para o jogo. Porque pessoas que já estão lá só por algum tipo de interesse, a gente não precisa mais. De convenientes a gente está legal, né? Estamos satisfeitos já de gente conveniente. E como você bem falou, se nós tivéssemos uma nação eticamente estruturada, né? Eticamente estruturada, não precisaríamos de tantas leis, porque a minha avó me ensinou, e a sua também, que o direito meu termina quando o do outro começa. Não é isso? Não precisava de lei. Não tinha lei. Não estava escrito em lugar nenhum. A minha avó dizia isso só. E bastava que a minha avó dissesse para eu saber que eu tinha que cumprir. E como o meu direito terminava quando o outro começava, eu botava a minha viola no saco e obedecia ou atentava para o direito do outro que eu infringia, coisa que o valha. E hoje a gente tem que cercar o cidadão de leis porque não conseguem eticamente se comportar de uma maneira natural que dispensasse a multidão de leis que nós estamos criando e que deixam brechas que daqui a pouco ninguém mais se entende, porque uma está desdizendo a outra, uma está descontinuando a outra, uma está impedindo a outra de ser aplicada. Tá uma maluquice, né? Você como advogada sabe disso. Tá uma maluquice esse nosso direito. E o muito engraçado é que eu sou pobre, né? Moro aqui em Campo Grande, tá, ao vivo do meu trabalho, graças a Deus com dignidade, porque corri atrás para isso. Mas não tenho dinheiro para fazer hoje uma campanha política. E quando eu entrei no partido, o partido falou assim, Lu, geralmente é o federal que banca a campanha de um estadual. Mas aqui com você vamos fazer diferente. Vamos achar um estadual que tenha condições de te ajudar, para que você tenha pelo menos uma equipe. E eu falei, tá bom, então me dá a relação dessas pessoas que eu vou ler quem são essas pessoas, vou estudar quais são as propostas delas e vou te dizer com quem eu quero trabalhar. E as pessoas ficaram olhando meio para minha cara, tipo assim, você acha que você está em condição de escolher quem você quer? Alguém que vai patrocinar a sua campanha, vai te dar dinheiro, já não tá bom? Mas ninguém falou, só teve os olhares. E aí me deram uma relação de nomes e eu fiz isso, sabe? Porque eu sempre falo isso, eu não quero ganhar por ganhar. Se eu tiver que ganhar, mas estar comprometida e não poder falar isso que eu tô falando para você, não poder ser quem eu sou, eu não quero ganhar. Eu não posso estar dentro de um clima de pessoas fazendo alguma coisa que eu não acho ética. Aí eu fui lá, li bastante sobre a vida de um estadual, fui conversar com ele, fui fazer entrevista. E ele que ia me bancar. Olha como eu sou. Você sou... pode me ajudar. Olha como eu sou abusada. Fui entrevistar meu patrão. Aí falei para ele, me conta a sua história. E eu já tinha lido. Ele me fala, não, que é o Guilherme Schweider, que é o secretário de esporte do Rio. E eu falei com ele assim, me mostra tudo que você fez para as pessoas com deficiência. E eu vi que ele realmente implantou, incluiu, fez uma proposta que a gente não tinha com o último secretário. Aí eu falei, tá bom. Então, aí ele olhou para mim e falou assim, você me aceita? Passei. Passei? Tô dentro? E todas as vezes que eu vou para algum lugar com ele, ele fala, gente, essa mulher aqui foi me entrevistar para saber se eu servia para ajudá-la financeiramente na campanha dela. Para você ver como é uma inversão, mas é uma inversão ética. Eu tive a preocupação de ver se era ficha limpa. Se estava respondendo processo, que tipo de processo. Eu não quero ser deputada a qualquer custo, Jansen. Pois é, até porque aquele outro provérbiozinho da nossa vovó,
dizia que quem com porcos se ajunta, farelos come, né? E você não está afim de comer farelos, portanto, tem que tomar cuidado com quem está se chegando, né? Não tem a menor dúvida. E ser deputada hoje, assim, é um sonho, né? Porque eu preciso de 50 mil votos. Papagaio. Mas eu sou uma mulher que, assim, sempre sonhou grande e espero que primeiro isso floresça no coração de Deus. Porque se florescer no coração de Deus, vai dar certo. Ô Lu, se depender da audiência que nós estamos agora, você tem bom caminho andado. Porque eu não sei o que foi que a Jaqueline andou fazendo, mas aqui a audiência está nos píncaros, todo mundo querendo te ouvir e participando aqui, mandando. Só que eu não posso ler de todo mundo e se eu pensar um ou outro, o outro vai ficar com ciúmes, né? Então eu estou tentando bater papo aqui dentro com aquilo que eu estou lendo deles aqui, para não ser injusto, né? Porque tem muita gente participando, mandando parabéns a você, dizendo que está muito feliz de saber que tem uma pessoa honrada, como você está demonstrando ser, disputando as eleições. E eu, Lu, desejo a você toda a sorte do mundo. Quero te agradecer imensamente o carinho que você teve, a disponibilidade de me conceder esse tempinho aqui para bater esse papo comigo. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela tua generosidade e obrigado pela tua força de vontade de lutar, né? Eu disse a você que eu tenho amigos que são cadeirantes, que têm deficiência. Um, inclusive, foi candidato a deputado, a vereador também 2 vezes, e que trabalha exaustivamente para essas pautas inclusivas, né? E que precisa de apoio. Se a gente conseguir ter representantes dentro do Congresso que olhem por essas coisas, se for para olhar só para isso, se você não defender a causa da mulher, se você não defender a causa do negro, porque já tem mais gente lá, mas conseguir defender a causa das pessoas com deficiência, conseguir defender bem e resolver problemas práticos, práticos e simples, que hoje não são resolvíveis, né? Não são resolvidos, na verdade, perdão, já terá feito um grande mandato, porque eu sei que você vai enfrentar barreiras imensas, porque ninguém quer fugir suas experiências. Eu entendo a sua fala e, assim, só vou te contradizer numa coisa. Não tem como não defender o direito da mulher. Não, claro, eu estou dizendo... fiquei cadeirante porque eu era mulher, mesmo, né? Não, eu estou fazendo uma hipérbole, porque a pessoa, quando entra, vai encontrar um caminho, e se você encontrar um caminho e por esse caminho conseguir entrar, se for preciso encolher-se para poder entrar na brecha e acertar uma parte da pauta, já fez um grande serviço. O que eu estou querendo dizer é isso. Porque há muita coisa para resolver. A gente começou falando sobre a questão da mulher. Se você também não conseguir resolver o problema... o que eu estou dando de exemplo. Se você não conseguir resolver o problema do cadeirante, vai resolver o problema da mulher, ótimo trabalho também. Entende o que eu quero dizer? É porque não dá para trabalhar com tantas pautas e tantas premências simultaneamente. Você vai ter muita dificuldade. Eu conheço aquela casa de Vossas Excelências. Não é uma coisa simples de lidar. É coisa de maluco. E se você conseguir fazer isso, vai ser feito... Se aliar, né, a algumas comissões, eu já consegui, né, fazer esse adendo. A gente precisa ter essas comissões e, principalmente, a gente precisa ter deputados estaduais aqui no Rio, né, porque a gente vai precisar estar lá e ter deputados estaduais aqui também comprometidos. Que reverbere, né, a luta, né? Porque, Jansen, eu não quero que você fale, a Lu Rufino fez aquela lei, mas não saiu do papel, tem que sair. Então, a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, principalmente, porque você, deputada federal, defendendo o Rio, tem que dar um apoio para todos esses projetos de lei que a gente vai estar fazendo em Brasília. E tem que regulamentar, né? Tem que ser regulamentado. E aqui a gente precisa fazer lá e a LERJ fiscalizar aqui e fazer com que o negócio realmente aconteça. Eu não quero deixar um legado que eu fiz 20 leis e que nenhuma funcionou. Não é assim. A gente tem que ter esse trabalho e tem que ter esse pensamento de que, da mesma maneira que a gente precisa de um deputado federal lá,
eu vou precisar de alguém aqui embasando isso. Sim. Verdade. E, ó, no mais, eu quero só agradecer a você pelo carinho. Nada, que isso. De jeito nenhum, foi ótimo. Eu que te agradeço. Foi ótima a tua participação, foi muito bom. E eu quero te deixar um convite já, independente do resultado das urnas. Se você entrar, ótimo. Vai virar aqui para prestar contas do que está fazendo com os votos que lhe foi dado. Se não entrar, eu quero você participando aqui com a gente semanalmente, falando sobre essas pautas, e aí você vai poder abrir o leque de todas elas, e porque a gente já faz isso aqui com algumas pessoas que já concorreram à vereança, que já correram a deputado estadual das outras vezes e não entrou, e que participa aqui, e que a gente faz desse espaço um canal de ação paralela, né? Eu não estou lá, mas eu estou aqui brigando, faço disso aqui meu palanque, faço disso aqui meu púlpito, meu espaço de cátedra. Vou brigar, vou bater, vou reclamar, vou dizer, alguém vai ter que me ouvir. Eu já fiz um convite aceito. Em 2018, eu fui a mulher com mais votos, deputada estadual do PTB, faltou um pouquinho para a gente entrar. E agora eu estou aqui, meu número é 5575. Repita. 5575. Isso. Estou candidata aqui pelo PSD. E as pessoas falam assim, Lu, e se você não ganhar? Eu falo, se eu não ganhar no outro dia, eu vou estar cuidando de uma pessoa com deficiência. Porque quando eu acordo de manhã, escovo o dente, pintio o cabelo, vou para a cadeira de roda, boto meu salto alto, eu já estou lutando por uma mulher com deficiência. Então, assim, é o que você disse, eu não tenho como abandonar o segmento, porque eu sou o segmento. Claro que, como deputada, a gente vai poder melhorar a vida de muitas outras pessoas como que deputada, ainda não pode mais. Como deputada, você pode mais. Mas não sendo deputada, continua podendo muita coisa também. E é isso que a gente quer abrir espaço aqui para você. Independente do que acontecer nas urnas, o convite está feito. E se você aceitar, vai ser uma honra para mim ter você na nossa equipe, aqui na turma que debate esses assuntos. Aqui o espaço está franqueado para você. Estamos aceitando. E vamos conversar depois para ver se a gente faz disso um quadro para debater realmente casos, coisas, enfim, processos que estão acontecendo aí com pessoas com deficiências e com a mulher também, né, com o negro, porque a gente precisa falar. Eu digo que eu vou falar até ter voz. E uma hora alguém vai toda sexta-feira eu estou junto aqui com a Jane Souza, que também foi candidata à vereança, e eu e a Jane falamos sobre violência e construção de uma cultura de paz. Toda sexta-feira a gente fala sobre isso. A gente fala sobre as diferentes formas de violência e fala sobre como criar a cultura de paz. É uma cruzada que a gente está. Toda sexta-feira a gente fala isso. Então você está convidado já a assistir, entender como a gente faz e numa seguinte participar, porque pessoas como você sempre vão chegar bem chegadas para contribuir imensamente com aquilo que a gente quer realizar como melhoria para a sociedade e para o cidadão brasileiro. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela tua atenção. Infelizmente não tenho mais tempo, porque a gente já está aqui estourando o nosso tempo. Também não quero te prender muito, mas até uma próxima oportunidade. Obrigado. Manda um abraço para o seu esposo e um abraço para a Jaque também. Obrigada a todos. Eu conto com o voto de vocês. É muito importante que a gente tenha mulheres e mulheres com representatividade dentro da política. Se puderem me ajudar, não só votando, mas pedindo também aos amigos e companheiros. 5575, Lu Rufino, a braba, para deputada federal. Gostei desse encerramento. Bom, para você que está me ouvindo, fique por aí, nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta. Tchau, Lu, um abraço, fique com Deus. Até logo. Tchau.